Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do TV Imóveis. No programa de hoje vamos falar sobre o seguro obrigatório do condomínio, que, se bem definido, garante amparos aos moradores. Daremos também continuidade no quadro de dicas. Nessa semana, tudo sobre os ventiladores de teto, que além de refrescar, ilumina e decora o ambiente. Os planos de seguro variam pelo risco e pelo tipo de condomínio, mas além das coberturas essenciais, é importante que a apólice preveja outras coberturas. Por isso, estamos recebendo hoje aqui no TV Imóveis a presença do administrador de condomínios, Thiago Prado. Thiago, é um prazer recebê-lo. Essa questão ainda causa muito tumulto? Ana, eu que agradeço o convite. Realmente é uma questão ainda polêmica nos condomínios, por conta de, às vezes, falta de informações na hora da contratação ou até mesmo por ser uma matéria nova em relação a condomínios aqui na cidade de Sorocaba. Então ainda causa um tumulto. E assim, o que nós podemos dizer que é obrigatório, que é essencial para um condomínio, para o seguro? Tá. De acordo com o Código Civil de 2002, os seus artigos, hoje se tornou obrigatório a aquisição da apólice de seguro para os condomínios chamados edilícios, onde parte da gleba é de um todo, do coletivo, e parte é individual. Então, o Código Civil estipula que o condomínio tenha que ter em sua apólice, que é contratada através do CNPJ do próprio condomínio, um seguro contra a destruição total ou parcial e contra incêndio. Essa é a obrigatoriedade. Isso leva em conta o quê? Não o valor venal do imóvel, mas sim o valor de uma nova construção. Então, em caso, por exemplo, da queda de uma aeronave, esse seguro ele tem que contemplar a reconstrução total daquele imóvel, né? Se for um apartamento, um prédio de 12 andares, por exemplo, então a apólice de seguro ela tem que garantir a reconstrução. Isso quer dizer o quê? Das estruturas. Então, os móveis, os pertences que estiverem dentro das unidades, sim, isso seria um seguro que o próprio condômino teria que adquirir um seguro à parte. Isso. Nesse caso do seguro obrigatório, ele seria para a área comum e para a parte autônoma ou não? Só para a área comum do condomínio? Então, aí que entra um pouco da confusão. Por quê? Muitas vezes o morador ele entende o seguinte, que como ele paga através da taxa condominial parte desse seguro, né, ele entende que se acontecer qualquer tipo de sinistro na unidade dele, ele também tem direito à reparação daquele dano. Não é assim, não é assim. No caso do plano básico. Justamente. Mas, por outro lado, tem um outro tipo de confusão que acontece de uma forma comum, são os imóveis financiados, que geralmente o banco, quando financia, também emite uma apólice de seguro naquele imóvel, né? Então, às vezes, o morador ele entende o quê? Ele questiona o escritório o porquê ele já tem um seguro na área privada dele, no imóvel dele, e porque ele tem que pagar um seguro da área comum. Justamente. Assim. Então, como a área comum é responsabilidade do condomínio, a reconstrução, como eu falei, a aquisição, a apólice é vinculada ao CNPJ do condomínio, então realmente só das áreas comuns que tem essa cobertura. As áreas privativas, cabe a cada morador adquirir uma apólice em seu nome, garantindo a reposição daqueles pertences dele, né? Ótimo. Agora, em relação a condomínios horizontais, existe uma exceção nesse caso? Tá. Bom, existe na verdade não é nem exceção, é uma confusão. Por quê? Os condomínios horizontais, eles são equiparados aos condomínios edilícios previstos no Código Civil. Então, o que acontece? Em tese, ele também tem que ter o seguro da forma da lei. O que se mistura muito em condomínios horizontais são as associações de moradores. Então, a diferença aí é o seguinte, que na associação de moradores, cada associado, que daí não é condômino, é tratado como um associado, é uma outra lei que rege isso, ele faz o seguro do seu próprio imóvel. Então, geralmente são terrenos que são vendidos e as casas são construídas a critério de cada um dentro do estatuto, né? Então, nesses casos aí, a associação deve fazer o seguro da portaria, das instalações elétricas principalmente, e algumas coberturas fora do padrão, como responsabilidade civil da associação, danos contra veículos ou colisão em portões e veículos, esse tipo de situação. São os detalhes à parte, digamos assim. Isso, seria um plus em relação à apólice, que daí caberá à administradora das orientações e principalmente ao corretor de seguro, que daí é um profissional especializado que vai poder dizer, olha, pelo perfil desse condomínio, geralmente após uma vistoria, né, prévia que ele vai fazer, ele vai falar, olha,
Dentro deste empreendimento, o recomendável é, digamos, quebra de vidros, às vezes aquelas torres que são todas envidraçadas, às vezes acontece casos excepcionais, como tem muitos equipamentos eletrônicos, ou seja, sistema de CFTV. Então, ele vai sugerir algumas coberturas específicas para aquele modelo de empreendimento. Agora, falando em valores, há uma diferença plausível para um plano básico e um plano que ampare o morador? Porque, na realidade, um plano bem feito, ele acaba amparando também o morador. Não é só a questão da parte da área comum, digamos assim. Na verdade, o que vai ter que ser visto é o caso a caso. Então, nesses casos específicos aí que você citou, em regra, as companhias de seguro, que daí depende muito da companhia, elas às vezes oferecem algum aporte, algum suporte a mais ao morador ou associado. Ou seja, a parte de chaveiro, desentupimento, algumas coisas específicas. Mas, regra geral, o morador ele só teria direito se algum dano for causado nas áreas comuns. Ótimo. E como tirar proveito de todas as coberturas sem perder dinheiro? Então, nesse caso, é bom sempre estar o condomínio ouvindo as sugestões da administradora e as sugestões do profissional da área de seguro, ou seja, o corretor de seguros. Porque ali ele vai conseguir saber, às vezes, por conta de uma economia mínima, você tem uma cobertura muito maior e isso beneficia a coletividade. Então, essas questões de valores, às vezes você contratando uma cláusula na pólice que vai fazer toda a diferença em um possível sinistro, ela não vai custar quase nada no valor final. E assim, na realidade, o morador ele tem que documentar, nesse caso, para você não perder também. Isso, a parte de seguros, seja a emissão da pólice, seja a tratativa com a corretora e com a companhia de seguro, né, que são coisas distintas, tudo tem que ser documentado através de contrato. Então, a própria pólice ela vai descrever quais são as coberturas, as possíveis indenizações e o limite delas e os valores para você acionar esse seguro também, que seria a chamada franquia, né? Certo. E quais os erros mais comuns que acabam deixando o morador desamparado? Os erros mais comuns que às vezes eles se sentem desamparados, é que às vezes ele imagina que tendo esse seguro, o condomínio, ele está coberto por todas as situações. Então vamos supor que o morador saiu e houve um dano elétrico interno no seu apartamento. Ao retornar, ele vai querer que acione o seguro, mas a companhia de seguro vai se negar a fazer aquele reparo, na maioria das vezes, porque o seguro ele cobre a área comum, então o que é de todos. Então ele vai cobrir, por exemplo, danos no interfone central, que é portaria, na parte de bombas de piscina, sauna, coisas que sejam da coletividade e não individual. Então, sim, aí que geralmente gera esse desconforto por falta dessa informação. Na realidade, é falta de informação mesmo, porque na convenção, com o síndico, administrador, todas essas informações estarão por escrito, não é Sim, isso? Todos os moradores eles têm acesso à convenção do condomínio, ao regimento interno, no caso das associações de moradores ao estatuto, né? Porém, nem todos têm aquele capricho de analisar os artigos. E paralelo a isso, todos os moradores, todos os condôminos e associados, eles têm direito a ter acesso à pólice de seguro, enfim, ele faz parte daquela associação, daquela coletividade. Então, ele tem todo o direito de ter acesso a essas informações, até mesmo antes de ser feita a contratação. Perfeito. Thiago, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui na TV Imóveis. Eu que agradeço, estamos à disposição aí de vocês e dos seus telespectadores. Com certeza auxiliou bastante. Agora, qualquer dúvida, é claro que deve-se entrar em contato com um administrador de condomínios ou até mesmo o síndico para sanar todas essas questões, né? Com certeza. Procurar sempre uma empresa especializada na área de administração de condomínios e especializada e credenciada na área de corretagem de seguros. Perfeito. E você não saia daí, vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Se a sua empresa deseja ir cada vez mais longe, é indispensável levar junto uma boa orientação. Ferrascon conta com profissionais de qualidade prestando serviços para você, cliente. Ferrascon Assessoria Contábil. Telefone 3031 3434. Parece fácil, mas escolher o modelo ideal de um ventilador de teto envolve alguns detalhes que podem ser fundamentais para evitar dor de cabeça futura. Olá, eu sou Mariane Teófilo e eu vim aqui hoje para dar algumas dicas para vocês sobre ventiladores de teto. A primeira opção, quando você for escolher um ventilador de teto, é observar o ambiente que você vai colocar. Com o ambiente, você já vai chegar na loja focado
para aquilo que você quer. Existe uma variedade de opções que pode estar se incrementando no seu ambiente. Por exemplo, eu quero mais ventilação. A ventilação você vai ter melhor com a quantidade de pás de 3 pás. Com as 3 pás você vai ter uma ventilação adequada e não vai ter tanto ruído. Porque o ventilador de teto, ao contrário do que muitos pensam, quanto mais pás, menos vento. Então, o que nós vamos te orientar nesse dia? Que você opte com o que você está querendo. Um silêncio, é a ventilação que você realmente está procurando. Então, se for a ventilação, o 3 pás é o ideal para você. Nós temos modelos que são mais silenciosos, nesse parâmetro também, mas com ventos mais focados. Então ele tem um design mais diferenciado, mas se o seu quarto for pequeno, por exemplo, eu já te aconselho ele. Existem alguns modelos também que são com as pás um pouco mais largas, e isso com o seu ambiente maior vai estar te ajudando também. Uma outra opção são os ventiladores mais decorativos, porque hoje em dia o ventilador não é só um item de necessidade, ele virou também um item de decoração. E com isso você pode escolher o que a imaginação permitir. Então temos ventiladores com acrílico, que pode combinar com todos os ambientes, temos ventiladores mais básicos, que são os branquinhos, temos ventiladores até no sentido cromado com branco, tem o tabaco, tem uma série de opções. Então ali você vai poder ficar bem à vontade para decidir a sua melhor escolha, sempre observando o que vai combinar com o seu ambiente para que não fuja da sua decoração. Temos também alguns modelinhos mais inusitados, que já são aqueles que você imagina que é um lustre e de repente surgem as pás. Então esses já são itens mais modernos, já são para públicos mais selecionados que querem algo realmente diversificado. Já falando agora um pouquinho de instalação, a importância da instalação no ventilador de teto é extrema. Por quê? Porque para você não ter aquele ventilador que vai ficar balançando em cima da sua cabeça, não é legal. Então tudo isso é uma boa instalação que vai interferir. Se você tiver um técnico especializado que vá fazer a sua instalação, vai fazer toda a diferença, para que haja o balanceamento correto nas pás, para que o ventilador tenha uma vida útil melhor, que tenha realmente qualidade no produto, a ventilação, ruído, tudo isso influencia. E para você que já tem um ventilador de teto, observe se o seu ventilador de teto já está meio balançando, chame um técnico para que ele possa fazer um balanceamento e verificar se está tudo ok para você. Essas foram algumas dicas, espero que tenham gostado. O grupo de novos empreendedores do Secovi se prepara para mais uma missão empresarial, que será realizada em março no Panamá e Cidade do México. Os participantes vão conhecer a arquitetura e as práticas do mercado imobiliário local. Para você que tem interesse em participar e quer saber mais informações, é só entrar em contato com o Secovi. Bem, estamos encerrando mais uma edição do TV Imóveis, mas antes quero agradecer pela sua companhia e te convidar a conhecer um pouco mais da TVR, que está com uma programação imperdível com muitas novidades. Muito obrigada pelo seu carinho e até a próxima edição com mais uma edição do TV Imóveis.